terminar a sua redação? Muitos alunos, quando chegam nessa parte, costumam se embananar um pouquinho e não saber como dar fim àquela redação boa que você começou lá em cima. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar metodologia simples para que você consiga fazer isso. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versos, eu sou especialista em linguagens, eu já tive aprovação em mais de uma dúzia de concursos públicos e nesse vídeo você vai aprender macetes simples de como você termina a sua redação. Você vai ver como é que é tranquilo, porque que eu vou mostrar para vocês uma fórmula que funciona. Já está aparecendo para vocês na tela aí, ó, como finalizar a sua redação. E lá está dizendo parágrafo final, porque, claro, isso daqui vai ser seu último parágrafo. É óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Algumas vezes o aluno começa a finalização da redação na parte lá de cima. Isso não pode ser feito, porque na hora de você fazer a sua finalização da redação, você tem que utilizar só o último parágrafo. Às vezes você pode ter algum elemento difuso lá no segundo e no terceiro, que já dá uma indicação de finalização, mas a finalização mesmo ela tem que ser no fim, porque a redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão tem que ser a finalização, que é a parte final da redação, tá? E eu utilizei aqui, ó, um tema da FGV, que é o Brasil se encontra em situação difícil nessa área, que a área está falando sobre questões de meio ambiente, e procurar analisar as dificuldades que o país atravessa no terreno da energia, né, o meio ambiente relacionado à energia, desperdício, essas coisas. Você vai justificar a sua opinião, etc. 20 a 30 linhas, e aí vai depender do tamanho da sua linha. Já usamos esse tema aqui na parte do texto que dizia sobre introdução e sobre desenvolvimento. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar um card aqui. Depois você volta lá, é maratona, você pode ver esse vídeo aqui sem conexão com o outro. Depois você volta lá e vê, porque a ordem das vaquinhas aqui não altera muito o leite, tá? Então, o que você tem que ter na sua finalização, no fim do seu parágrafo? O que tem que aparecer lá na sua conclusão? A primeira coisa, você tem que ter uma conexão com o penúltimo parágrafo. Então, o que acontece? Quando a sua redação chegar lá no fim, no seu último parágrafo, você tem que colocar alguma coisa do tipo: diante do exposto, portanto, destarte, dessarte, qualquer coisa que indique que você está puxando do parágrafo anterior. Então, isso é necessário. A sua primeira linha, ela tem que estar conectada com aquilo que você diz, com seus argumentos que você desenvolveu lá nos outros parágrafos. Se você não fizer isso, aqui já vai ser considerado um erro. Então, você tem que fazer isso, tá? Então, perceba que como numa redação você sempre vai cobrar do aluno a coesão e a coerência, então é necessário que você, no final, mostre para o examinador que essa conclusão que você está chegando, ela está conectada, ela está como se fosse um elo com aquilo que foi dito antes, tá? Na sequência você vai dizer: medidas devem ser tomadas, ou qualquer frase do tipo, né? Do tipo, por isso é necessário tomar tal solução. Dessa forma, tem que se resolver, de certa forma, o problema. Por que você tem que falar que medidas, questões, ações têm que ser tomadas para resolver o problema? Porque você precisa disso, exatamente pelo que eu estou falando de conexão, você precisa disso para conectar com o fim. Então você vai justificar. Lembra que lá nas aulas anteriores a gente falou que o início da redação ela tem que ter uma justificativa do porquê que o tema é importante? Agora que a gente chegou aqui no último parágrafo, você precisa dizer, você precisa justificar por que você tem que resolver o problema. Então, ó, medidas têm que ser tomadas para resolver esse problema. Depois que você fizer essa introdução do elo de medidas devem ser tomadas, você diz as medidas, e aí que não tem problema se você tiver lá em cima falado alguma coisa sobre a resolução. Só que perceba, falar alguma coisa sobre a resolução ou apontar um caminho não quer dizer que você tem que resolver lá em cima. Então a parte lá de cima você já vai dando algumas pistas de como você vai resolver a redação, mas você não resolve, você tem que deixar para resolver aqui no fim, tá? E essa parte aqui, que é a parte final, que eu acho que é a mais problemática, que é onde os alunos mais erram, que é mostrar as consequências. Olha só, você foi lá, escreveu sua redação todinha, terminou sua redação, mas no fim você não diz o que vai impactar todas esse sistema de consequências e de causas e de soluções. Você foi lá e diz: temos que tomar medidas. Aí na sequência você diz quais medidas são. Nessa hora o aluno pensa assim: bom, tá na cara, se eu já falei quais medidas, já falei quem vai fazer as medidas, já disse tudo que vai acontecer, eu não preciso dizer que o problema estará resolvido. Aí que está um grande erro. E só essa explicação já vale o like e a inscrição aqui no canal, galera. Porque você jamais pode cometer esse erro pela seguinte forma: quando você coloca lá sua intenção de resolução, você explica ela,
Por mais que você pense assim, é óbvio, eu estou dizendo, sei lá, que o governo vai ter que investir ou financiar fontes de energias renováveis, por exemplo. Está implícito, está óbvio que se você tem um financiamento de energias renováveis, por exemplo, isso vai fazer com que você gaste menos energia suja, vamos dizer assim. Dessa forma, é claro que isso será bom para resolver o problema da energia e para resolver o problema do meio ambiente. Top. Só que se você precisa dizer que dessa forma as medidas tomadas vão diminuir os impactos sociais e os impactos, entendeu? É mostrar as consequências. Eu vou mostrar para você o exemplo aqui agora. Agora nós vamos chegar na parte principal aqui, que é quando eu vou mostrar para vocês o exemplo. Ó. Portanto, para enfrentar as dificuldades no setor energético brasileiro, é preciso uma abordagem integrada que inclua diversificação da matriz energética, modernização da infraestrutura e promoção da eficiência energética. Olha só, aqui ó, conexão com o penúltimo parágrafo, então começou falando lá que tem um portanto, né? O portanto está puxando alguma coisa que foi dito em cima. É claro que aqui é um exemplo geral que eu coloquei, então, por exemplo, aqui esse energética está repetido, a gente teria que tirar, e você pode simplesmente parar nesse energética aqui, ó, vai depender da sua letra, porque essa modernização de infraestrutura e promoção da eficiência energética é só um detalhamento dessa matriz energética aqui. Então, por que é importante você perceber isso? Porque você tem que ter consciência daquilo que é importante e daquilo que é só um ramo da parte importante. Então, a parte importante, ela termina energética aqui. Essa modernização seria como se fosse uma encheção de linguiça, que aí vai depender do tamanho da sua letra. Se a sua letra for pequena, aí vale a pena você dar uma enchida de linguiça assim. Se a sua letra for grande, aí não vai ter como, você já vai ocupar as linhas todas, tá? Então, por isso, investir em fontes renováveis como solar reduzirá a dependência de combustíveis fósseis, enquanto a melhoria da infraestrutura garantirá um suprimento confiável. Além disso, é fundamental estabelecer políticas e regulamentações claras que incentivem investimentos e proporcionem um ambiente saudável, favorável ao setor. Então aqui, ó, tá dando a solução que é investir em fontes renováveis de infraestrutura, porque isso vai trazer como consequência a garantia de um suprimento confiável. Mais do que isso, você tem que estabelecer regulamentações claras. Então olha que esse texto ele tem duas soluções, tá? Ele tem investir em fontes e o poder público ele vai investir em regulamentações para incentivar o investimento. Então são duas soluções, mas percebam que essas soluções estão interligadas. Muitas vezes quando chega nesse ponto aqui, o aluno simplesmente despreza esse finalzinho. E aí é justamente onde eu digo que você não pode desprezar. Porque esse finalzinho que eu coloquei em verde aqui, senhores, é justamente aquela explicação final depois da explicação, ó. Somente com essas medidas o Brasil poderá avançar em direção a um setor energético mais sustentável, seguro e acessível a todos. Você pode inclusive tirar esse somente aqui, você pode dizer com essas medidas e tal. Mas o com essas aqui é importante porque isso aqui está puxando do parágrafo da linha anterior. Tá? Para o seu texto ter conexão, já fizemos vídeos sobre conectivo, é necessário que você tenha essas conexões aqui, tá? Então, veja bem, se você chegou aqui no fim e não colocou essa última parte, ó, vai ficar faltando as consequências. Então você precisa colocar, ó, com essas medidas o Brasil poderá avançar em direção ao setor energético mais sustentável, seguro e acessível a todos. Ah, professor, mas minha letra é grande, eu não vou conseguir colocar isso tudo. Além de picar aquela parte lá de cima, você pode tirar aqui também, ó. Você pode dizer um setor energético mais sustentável para todos. Aí você tira o seguro e acessível. Você pode, de repente, tirar só o seguro, ó, sustentável e acessível para todos. Então, isso daí vai depender muito da questão da quantidade de letra que você vai conseguir colocar em função do tamanho dela, espaçamento, essas coisas todas. E se você aí não tem ninguém corrigindo a sua redação, tá só estudando pelo YouTube aí, você precisa mandar a redação para alguém corrigir. Nós temos esse serviço aqui, basta se tornar membro do canal, é baratinho a membresia aí, custa um cafezinho e você todo mês pode mandar pra gente uma redação que a gente vai corrigindo e vamos dar a senha aí, vamos dar a dica se você tá no caminho certo ou no caminho errado. Ok? Então por hoje nós vamos ficando por aqui, pessoal. Se vocês ficaram nesse vídeo até o fim, ainda não curtiu, compartilhou esse negócio todo, faça isso agora para valorizar o trabalho do tio aqui, ok? Por hoje ficamos por aqui, até a próxima. Fui!